Guardar um pouquinho o pessoal chegar. Falar hoje sobre a proteção dos animais silvestres aqui na cidade de São Paulo. Um assunto muito importante, uma questão muito séria que nós precisamos encarar. Guardando o pessoal. Desculpe o som do sino, é da igreja, então tá interferindo um pouquinho, mas eu acho que dá pra ouvir bem, né? Aqui na rua também, uma movimentação forte, hoje tem jogo, então as pessoas estão bem animadas. Vou aguardar mais um pouquinho para começar. Olá, boa noite. Boa noite, aguardar mais um pouquinho. Começando pontualmente às 18 horas. Olá, boa noite. Olá. Assunto muito importante hoje. Animais silvestres de São Paulo. E esta semana fizemos uma reunião na quarta-feira e nessa reunião nós levantamos de cada ativista o que entendem de relevante no contexto que vivemos, né, para ajudar os nossos irmãos e irmãs animais aqui da cidade de São Paulo. Olá, Yolanda. Então, nessa reunião que contou com ativistas, olá, daqui de São Paulo, de Sorocaba, de Embu das Artes, de Santo André, de São Caetano, 5 cidades, né, 5 cidades, participantes, ativistas, veganas, veganos. Nós conversamos sobre o que cada ativista, cada pessoa atuante na causa animal encontra, né, de dificuldade no que se refere a... Olá, Mandy. No que se refere a proteção, preservação do habitat desses animais e proteção deles, né? Então, essas ativistas, esse ativista, que no caso é o Carlos que está aqui, comentaram, né, da importância da conscientização, da educação nesse processo, desse processo de preservar, né, o habitat desses animais e garantir que eles permaneçam nesse habitat. Né? Então foi tratado muito forte o assunto do tráfico de animais. É uma realidade aqui de São Paulo, mas no Brasil, devido à nossa biodiversidade, ela é campeã mundial em biodiversidade, o Brasil, né? Devido a essa fartura de espécies silvestres, o tráfico aqui ele é muito forte, é extremamente forte, né? Olá, Malu. Olá, Pomar Vila União. Olá, boa noite. Então, nessa reunião que ocorreu na quarta-feira passada, nós levantamos, repetindo aqui a quem está chegando agora, né, com o intuito de construirmos um plano de ação a ser executado por nós, ativistas aqui de São Paulo, mas também a partir das cidades que participaram, né? Repetindo, foi Sorocaba, Embu das Artes, Santo André, São Caetano e São Paulo, 5 cidades, né? A partir do posicionamento, dos comentários, das colocações de cada pessoa, foram feitas anotações e aí a gente pensa na construção de um plano de ação comum, né? Os animais que mais ficaram em destaque nessa nossa conversa de quarta foram as aves, porque afinal as aves
dos animais traficados. Olá, Colmeia, Bruna. Dos animais que são traficados, a maioria são as aves, né? Pelos levantamentos que eu fiz, 70%, né? Então, e por que são? Devido à coloração das suas penas, devido ao seu canto. Muitos traficantes, né? Muitas pessoas que atuam nesse comércio ilegal, criminoso. Olá, 269, Rafa. Muitas pessoas que atuam nesse comércio criminoso usam os pássaros. Olá, Coroado, Manaus presente, tamo junto. Que atuam no comércio, no tráfico de animais. Boa noite, Rafa. Usam os pássaros, né, para o canto, né, disputa, rinha de pássaros, né, no canto. Isso a gente recentemente teve notícia aí de um evento que ocorreu em que um prefeito participou, inclusive, incentivando esse tipo de prática. Então, o tráfico de silvestres envolve, na maioria, os pássaros por essa razão, né? Eles são usados de inúmeras formas, para rinhas, para aperfeiçoamento do seu canto, para retirada das suas penas também, em artesanatos, né? Muitos desses animais acabam não chegando ao destino, né? Exatamente, caça e tráfico de animais é algo terrível, terrível, Rafa. E acabam não chegando ao seu destino, pelas fontes levantadas, pelos levantamentos que eu fiz. De 10 animais traficados, 9 chegam ao seu destino. E o destino, muitas vezes, não é a residência de uma pessoa que está lá comprando o animal de um traficante. Ele pode passar por inúmeras mãos, no caso até de pássaro, né? Porque eles são usados para aperfeiçoamento. Então a troca de pássaros, e daí o valor aumenta a cada troca, porque ele é aperfeiçoado e vai passando adiante. Então, para vocês entenderem que assim, a situação, a maioria tem conhecimento, mas assim, se a gente começar a falar sobre isso, a gente se informar e pesquisar, é muito terrível. Isso é sustentado pela nossa sociedade, porque é uma prática de muitas famílias ainda. Os nossos avós, né, eles tinham esse hábito, e daí passa para filho, passa para neto, né? O Rafa comentou aqui que existe uma feira horrível destinada à venda de pássaros lá em Recife, bairro do Cordeiro, em Recife. Até, Rafa, se você quiser participar da live, tá convidado, tá? Manda o convite aqui que eu te aceito para você falar um pouco. Mas eu posso comentar também que dessa reunião que nós fizemos na quarta-feira para falar de silvestres, foi citado o comércio de silvestres nas feiras livres e também em pet shops. A gente sabe que ocorre, porque por mais que esses estabelecimentos digam que esses animais têm procedência legal, há também muitos casos em que falsificam nota fiscal. A gente sabe disso, né? E quando vendido em rua, feiras livres, não existe essa fiscalização tão forte, essa cobrança, né, de apresentar um documento comprovando a legalidade da venda, né, do animal. Porque, não sei se vocês têm conhecimento, mas o IBAMA, ele garante que alguns animais sejam criados, né, que eles sejam criados para comercialização. Tem todo um procedimento, tem documentação específica, mas existe essa possibilidade de criação legal de pássaros e vários outros animais, né. O Rafa comentou que resgataram um galo usado em rinhas há 2 semanas atrás. Eu vi, Rafa, me emocionei com o resgate do galo que vocês fizeram. Me emocionei muito, assim, porque são muitos animais usados em rinha. O galo não configura um animal silvestre, pelo que eu me informei. Mas ele é usado em rinha também, assim como os pássaros, né? Então, essa é uma grande preocupação também. Gratidão, Rafa. Quando quiser participar, envie um convite numa outra oportunidade, inclusive. Além dos pássaros, a gente tem também jabutis, né? A gente tem papagaios,
recentemente eu assisti uma live em que o Marcelo Pavlenko, da SOS Fauna, que já tem um trabalho de mais de 30 anos, 31 mais especificamente, pelo que ele disse, ele comentou que agora a gente está na época do tráfico dos papagaios do cerrado. Então, assim, pelas informações que ele trouxe na live que ocorreu na semana passada, esses papagaios, eles chegam em carregamentos de lá para cá e são distribuídos em mais de 30 cidades, né? 30 municípios, na verdade, de São Paulo. Então, eles vêm em péssimas condições. Imagino que a maioria de vocês já viram as condições que esses animais chegam, que eles são traficados, na verdade, né? Muitas vezes dentro de meias, de garrafas PET, daqueles tubos, né? Das tubulações plásticas com alguns furinhos, né? Exatamente, Rafa, nem fazem parte da falsa política de bem-estar animal. Então, que bem-estar é esse, né? Se um órgão permite que sejam criados animais para serem comercializados, agora comentando, né, do quanto esses órgãos, o IBAMA, né, especificamente, colabora também com o tráfico ilegal. Porque muitas pessoas que não têm informação suficiente para inibir o tráfico de animais, muitas acabam querendo, de repente, adquirir um animal silvestre, né? Não tem informação, não tem conhecimento, vamos por esse caminho. Não vamos falar que elas simplesmente ignoram e que não estão nem aí com os animais. Vamos considerar que elas não têm informação e que elas simplesmente desconhecem, né? Muitas delas que querem um animal silvestre não vão comprar de um criador, elas vão buscar aquele vendido a preço mais em conta. E daí que elas vão ao encontro do tráfico de animais. Então, e muitas delas são incentivadas porque viram um animal comprado legalmente numa gaiola, né? E daí pensam, não, eu também quero eu quero fazer isso, quero aperfeiçoar o canto, eu quero me beneficiar desse animal, né, comercialmente. Daí vão lá e compram de um traficante. Então, isso é o que causa o comércio legalizado de silvestres. Nós devemos combater, sim, o tráfico, mas nós devemos informar, ao mesmo tempo, as pessoas que a compra de animais silvestres não deve ser considerada em hipótese nenhuma, né? O Carlos falou que precisamos de uma campanha permanente para acabar com esse crime, né? Até Carlos, que participou da reunião de quarta-feira, você está convidado para entrar na live agora. Todas as pessoas que tiverem interesse em entrar na live agora para colaborar, para somar, participem, enviem o convite, tá? Precisamos de uma campanha permanente, sim, para acabar com esse crime, sim, Carlos, do tráfico de animais, mas mais do que nunca, nós precisamos informar a população, conscientizar, porque muitas pessoas não sabem a diferença entre animais silvestres e animais domésticos. Isso é fato. E até mesmo entre nós ativistas. Muitos ativistas, muitas não fazem ativismo em defesa dos animais silvestres. Veem os animais silvestres como pertencentes à floresta e não veem que eles devem também passar, né, por esse processo aí que a gente todos os dias, né, vai lá, dispara um post informando, denunciando, conscientizando nesse processo de ativismo, né? Não inclui nesse processo do nosso ativismo, inclui já excelente o porco, a galinha, né? Os peixes, inclui, mas ainda não inclui os silvestres, né? Só quando tem um caso muito polêmico, que daí as pessoas vão lá e falam de uma cobra naja, né? De um animal peçonhento que picou, né, um adolescente, e daí repercute nacionalmente. Mas de modo geral, assim, no nosso cotidiano a gente não tem esse hábito de falar pelos silvestres, né? A Rede T Vegana, a Paula falou que semana passada a PF prendeu um traficante que transportava aranhas dentro de canudinho. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo, assim, as pessoas usam de
de vários recursos. Pelo que eu me informei, até o Marcelo entrou aqui agora da SOS Fauna, que eu estava comentando dele, da live que ele participou semana passada, falando do caso dos papagaios do Cerrado, né? Ele tem conhecimento de vários fatos, ele participa de várias apreensões, já fez um documentário, vários vídeos. Então, assim, infelizmente para ele, o caso das aranhas dentro do canudinho não deve ser algo novo. Para a gente impressiona. E por isso que a gente deve falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso. Então, o incentivo, essa live tem o objetivo de incentivar ativistas. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Incentivar ativistas a falarem também dos silvestres e, exato, Rafa, ativismo seletivo. O nosso ativismo é seletivo, mas por quê? Nós não temos informação, nós não temos. Né? Conversando com um ativista da causa animal, animalista antiespecista, a pessoa falou, não sei o que é silvestre. Não sei o que é silvestre, né? Não sei distinguir, na verdade, não sei distinguir. Faz ideia, mas não sabe distinguir, né? Então, só repetindo para vocês, quem tiver interesse em participar da live, envie uma solicitação que eu aceito, e daí a pessoa entra aqui comentando. O Marcelo, super convidado também, tá? No meu caso, que eu comecei a me informar um pouco melhor agora, por quê? Porque o nosso ativismo, ele é centrado nos animais, e principalmente animais de confinamento, né? Só que quando a gente começa a se preocupar com as questões ambientais, a gente vê que lá também há animais, e que esses animais devem ser protegidos, eles não devem ser sequestrados do seu habitat, né? Aquele habitat deve ser preservado e aqueles animais devem permanecer no seu habitat, né? Então, como que a gente faz isso? Se atualmente tudo que a gente vem presenciando mostra justamente o contrário, que o tráfico só está se incentivando, está sendo perpetuado e intensificado, né? Intensificado. Oi, Fê, boa noite. Movimento ecofeminista, Recife presente também. Intensificado. Então, o nosso combate tem que ser muito, muito, muito forte ao tráfico. Não somente as autoridades ambientais que devem fazer isso, como o vídeo que eu fiz de 1 minuto essa semana falando, né, com o apoio da Paula, com a edição, né, não somente por parte das autoridades ambientais, mas nós informando sobre o que configura tráfico, quem colabora com o tráfico, como evitar, né, a perpetuação do tráfico de animais. O pouquinho que a gente fizer já vai ajudar muito, muito mesmo. Nessa conversa que nós tivemos, só não voltando, né? Eu estava falando do rapaz, né, que foi preventivamente preso, né, temporariamente por 5 dias lá de Brasília, com o caso da Naja. Foi um animal exótico. E quantos animais exóticos não chegam aqui no Brasil, né, de maneira irresponsável, adolescentes, tantos adolescentes assim que a gente ouve histórias que acabam lá comprando uma cobra, uma serpente, para quê? Né, para entretenimento e para ostentação, mas daí não tem conhecimento do quanto esse animal pode ser prejudicial para nossa para nossa realidade aqui dos animais nativos daqui, além do que do sofrimento todo que envolve, né, esse tráfico. Né? As pessoas são muito irresponsáveis, mas reforçando, por falta de informação, pela falta da fiscalização. E a fiscalização a gente pode e deve fazer, nós devemos fazer, né? O Rafa comenta que, mas não podemos ficar na seletividade, né, amiga? Existe uma gama de exploração animal e várias espécies envolvidas. Sim, sim, sim. Sou fã do ativismo de vocês também, Rafa, Fê, né? Não podemos ser seletivos, da mesma forma que o veganismo não pode somente
se limitar a uma questão de consumo. A maioria das pessoas assim da minha rede que estão aqui são veganas, né? Por isso que eu estou tocando no assunto do veganismo. Não pode se restringir a consumo. Evidentemente que precisamos nos alimentar, né? E que seja uma alimentação consciente, respeitosa com o meio ambiente. E aí entra também os silvestres, né? As pessoas não têm conhecimento disso, mas o quanto que a nossa alimentação afeta o habitat desses animais. Né, o quanto que o descarte não gera de prejuízo à fauna silvestre, né, sejam animais aquáticos, animais terrestres, animais, né, que voam. Então, a gente começar a questionar tudo isso no nosso meio para que a gente tenha condições de informar a população, né? A Malu fala, e quantos não saem do Brasil? É, né, Malu? Principalmente para a Europa. Tem muitos casos de colecionadores de animais, pessoas que colecionam animais. Tantos casos que a gente vê de caça, né? E a caça tá ali, ó, com o tráfico de animais silvestres. O Rafa citou o caso dos javalis, né? É um problema sério aqui a caça de javalis e está intimamente ligado o tráfico de silvestres com a caça aqui no Brasil. A gente sabe, movimenta muita grana. As pessoas que estão envolvidas não são pessoas assim com baixo poder aquisitivo, né, geralmente da caça. E do tráfico são pessoas que até têm baixo poder aquisitivo, quem está à frente desses esquemas, mas os destinatários geralmente são pessoas de inúmeras localidades e muitas localidades periféricas, inclusive, né? A Rafa falou que em Recife encontram uma cobra dentro de uma caixa na agência dos Correios e a polícia ambiental foi acionada, né? Então, olha, o mesmo caso da serpente lá em Brasília, a Naja, né? Dentro de uma caixa abandonada. É, as pessoas não têm conhecimento, acredito também, que se ela não quiser mais ter sob os cuidados dela um animal silvestre, porque entendeu que isso não é correto, né? Elas não têm conhecimento que elas podem ceder, entregar ao IBAMA esse animal. Pode sem sofrer penalização, né? Tem a linha verde também para denúncias, que é o 0800, deixa eu ver aqui só recapitulando, 0800 6161, se eu não estiver enganada, 0800 6161. Fiz uma anotação aqui, mas busca lá, é linha verde do IBAMA. E daí pode fazer denúncia e também falar, olha, eu quero entregar um animal aqui que está sob os meus cuidados. E, enfim, daí a pessoa, né, ela não sofre penalização. Eu acho que aí é um caminho. Eu entendo que se nós começarmos a falar de tudo isso fortemente, de tudo que envolve o tráfico de animais, a gente teremos maiores condições de avançarmos no combate. Inclusive, tem uma petição muito forte do 269 Life Nordeste, que não trata do tráfico de silvestres, mas trata da caça, né, de animais. Então, quem puder divulgar essa petição do 269, vai lá no perfil do 269 Life Nordeste, no Insta, e divulgue essa petição. Ela é muito importante. Todas as petições que nós fazemos, nós pessoas responsáveis, que temos o ativismo muito sério, 269, movimento ecofeminista, né, Nordeste, Nação Vegana, essas petições, ó, a Graciela pediu para participar da live, eu vou autorizar, tá? Essas petições pressão, instrumento de pressão, né, sobre as autoridades, quem tem poder para legislar pelos animais, né? Oi, Graci, tudo bom? Vou te ver. Muito bom também, muito bom. Estou comentando aqui da importância das petições, né, que servem como instrumento de pressão sobre as autoridades que têm aí como interceder pelos animais, né? Então estava falando da petição importante contra a caça do 269 Life Nordeste e o quanto a caça de animais tá muito ligada à questão do tráfico de animais, né? O Rafa 269 fala que a instrução normativa do IBAMA que é uma piada, né? E realmente é, a gente sabe que tem muitos órgãos aí que cuidam, né, dos animais
silvestres que fiscalizam, eles ao mesmo tempo têm ali pessoas que não estão realmente comprometidas com os animais, né? Tem muito dinheiro e nenhuma fiscalização que o Rafa falou aqui. O Rafa falou também que estão beirando a 500 mil. Deixa eu ver aqui. 500 mil, não consegui identificar o restante da informação. Mas, Grace, você falando aí de você está em Salvador? Sim, eu tô aqui. Não, eu tô em Praia do Forte, Cássio. No Ó, aqui, Forte, no Forte. Rina, Cássio. Ai, Cássio. Oi, Tô levando Rina! a aqui, Rina, viu? olha, muito prazer falar Eu tá, contigo. Saudade. aqui estamos todo mundo na boa, viu? Tudo Na de paz, boa. vivendo sem Um sofrimento animal. beijo. A força, mas ela tá. Muito bom. Ah, que bom que você está cuidando dela, né? Sim, sim. Então, muito bom. E Grace, o que que você presencia aí da questão dos animais silvestres na tua cidade, né? Da negligência, de repente, das autoridades ou até da população quanto à desinformação que acaba fortalecendo esse comércio ilegal, criminoso, tão covarde com os animais silvestres, né? Porque aqui a gente tem, né, um perfil, né, de biodiversidade, aí tem outro, e daí são outros animais, mas todos eles acabam sofrendo violência, né, com tráfico. O que que você poderia falar? Sim, então, eu moro na Praia do Forte, né? Então aqui nós temos a Reserva Sapiranga, nós temos o Parque Klaus Peter, nós temos o Fábio, que é biólogo, que cuida desses dois parques aqui. E, assim, é, é muito preocupante porque eu moro num vilarejo turístico, né, que é Praia do Forte, então muitos condomínios sendo construídos e muito desmatamento, né? E às vezes as normas de proteção a esses animais, a retirada das árvores e recolocação em outras áreas, não sei bem se é bem fiscalizada. Os animais acabam fugindo dessas áreas, né? Porque tem os grandes caminhões de construção que chegam lá derrubando. Já tivemos vários casos assim de que derrubaram a mata toda, assim, toda, toda, toda. E esses animais acabam fugindo e vêm para essas áreas daqui dos condomínios, né? Então elas invadem, as cobras invadem as casas, os bichos preguiça, né? Aqui também elas são atropelados. Também as jaguatiricas também são atropeladas. Os animais menores, como os sariguês também, aqui as pessoas matam. Não tem essa informação de como eles são importantes, né, para o ecossistema. São animais que, inclusive, comem escorpiões, né? Eu estou super apaixonada por eles, porque são pequenos guerreiros, mas é muito triste você ver que as pessoas daqui da região também, ainda do outro lado da Praia do Forte, né? Eles caçam ainda animais silvestres. Tem algumas histórias assim bem chocantes que o cara acabou emprestando arma e deu tiro e acabou ficando paralítico, mas ele era caçador. Então, assim, existe um grande cuidado aqui, eu percebo, mas ao mesmo tempo existe uma, um poder enorme, né, do que os grandes empreiteiros têm aqui na região e que não medem esforços para dar um jeitinho, e áreas que deveriam ser protegidas, áreas ambientais, são desmatadas e porque tem conluio com pessoas influentes e acaba passando. Então é muito triste isso. Não estou muito assim a par de como é que é a lei aqui. Eu te digo, conheço o Fábio, que é um biólogo que toca esses parques aqui, mas são poucas pessoas assim que estão engajadas nisso, mas tem também um grupo que cuida também
das bicho-preguiça, né? E a gente tenta, e aí, tipo assim, se você mora numa área onde tem muita vegetação, sua casa tá ali, você avista uma bicho-preguiça, você tira foto e você tem aquele aplicativo que indica aonde é a localização daquele animal e vai direto para a equipe, né, que monitora esses animais. Mas, infelizmente, ainda falta, acho, muita informação para a população de como lidar com estes animais, porque até então eles matavam, até então não, até hoje eles matam, caçam e sabem que é proibido, que são animais silvestres, mas ninguém não tem fiscalização suficiente para chegar até todos os locais. E se nesses condomínios fechados, né, que estão sendo construídos, que são caríssimos, cada terreno custa 1 milhão, por exemplo, 2 milhões, muito dinheiro envolvido e a pouca preservação das matas. Isso é um problema, porque aqui, por exemplo, tem um condomínio que é puro cimento. É puro cimento, é muito quente, sabe? Você fala, meu Deus, como é que pode a gente morar aqui? É muito calor. E a vegetação é tão importante, né? Porque nos dá essa sombra. Você vê o que aconteceu em Ilhéus agora, né? Tiraram as árvores e os pássaros. Eu fiquei tão impressionada. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que ainda falta muito. Não sei muito bem como é que se pode melhorar isso, porque eu não sou bióloga. A gente quer, como vegano, a gente quer ter um conhecimento de tudo. Você que eu Sim, diga. para defender todos os animais, para defender todos os Exato, animais, a né? gente quer entrar para várias áreas, né? Então, e assim, é muita informação que a gente precisa adquirir para poder, que nem uma lula, um povo, abraçar tudo para a gente poder ajudar. Mas é a primeira vez que alguém me pergunta, né, alguma coisa assim tão importante, que isso me preocupa, me toca, né? Outro dia, eu não sei se vocês assistiram o vídeo do Moby, que é um DJ, cantor, eu não sei, mas ele é muito conhecido. Você viu? Sim. Eu Sim, eu chorava, vi. É muito emocionante, muito. chorava, entende? Porque não é só os animais silvestres, mas é também o nosso povo originário, né? O indígena. É dilacerante o que eles estão fazendo e o que a gente está fazendo, né? Para evitar com que isso continue. Também nós temos a arma na mão, também nós temos a responsabilidade de dizer não, chega disso, eu não quero fazer parte dessa mutilação de animais, porque quando a gente consome animais, dietas animalizadas, eu falava para o meu namorado chorando, assim, ele não é vegano. E eu chorava e dizia, tá vendo o que você faz quando você come seu queijo, quando você come seu ovo, quando você come seu pedaço? Pouco, agora é bem menos, né? Mas também você tem uma parcela de responsabilidade com a não proteção aos animais silvestres, né? É triste, né, Cássia? É um trabalho. Exatamente. Eu gostaria muito de saber por onde que a gente, que não tem esse conhecimento, que não somos biólogos, eu não sou ambientalista, como fazer? Eu me informo com as pequenas coisas e vou tentando passar as informações, tipo, não mate o sariguê, não mate a cobra, chame a equipe do Klaus, que eles vêm, os biólogos pegam, sabem como mexer. Mas é complicado. Graciela, o Marcelo Pavlenko, da SOS Fauna, um grande ativista na defesa dos silvestres, ele perguntou de que local você fala, é da Praia do Forte, na Bahia, né? Isso, Praia do Forte, município de Mata de São João, a 50 quilômetros do aeroporto. E você comentou de um aplicativo que permite indica a localização daquele animal, né? Como que funciona esse aplicativo? Olha, agora me esqueci o nome. Posso perguntar para os universitários? Sim, por favor, porque pode ser muito útil, não somente para vocês, e pode ser para nós e para muitas cidades, Só um né? minutinho, só um minutinho.
Como se chama aquele Tá. aplicativo que dá a localização? Não, aquele que você usou quando teve o problema do derramamento de petróleo. Time? Stamp. Time Stamp. Time Stamp. Time Stamp. Isso, acho que é isso. É porque o Marcelo perguntou aqui se não seria o sistema Urubu. Não é, né? Não é o sistema Urubu. Espera aí, só um minutinho. Você tem como conferir aí no seu celular? Aplicativo? Não, mas depois a gente levanta e você conseguindo, eu disparo amplamente, tanto na nação quanto no meu perfil, tá? Sim. Só aproveitar para falar que você comentou dos percevejos, não, como que foi? Dos escorpiões, né? Sim, Escorpiões. aquele escorpião amarelo, o Ele, mais venenoso que tem. urubu é para animais mortos, ele falou aqui. Então, eu estava levantando informações, porque aqui em São Paulo a gente tem animais da fauna silvestre que são considerados pragas, né? O escorpião é um deles, né? A gente tem um animal que é exótico, mas que é considerado praga, que é a pomba. Nessa nossa reunião de quarta-feira, foi levantado o caso das pombas. Informação vítimas de maus tratos, né? A Graciela saiu por alguma razão, mas ela trouxe informações muito importantes, né, da realidade deles lá na Bahia, na Praia do Forte, Salvador, tantas cidades de lá, né, quanto aos animais silvestres. Pelo que ela comentou, o aplicativo é Timestamp, né, se alguém puder pesquisar aí depois disponibilizar. Nós temos grupos de WhatsApp de ativismo nacionais, quem tiver interesse em participar de algum deles, tanto de ativismo como de transição ao vegetarianismo estrito, ao veganismo, de ativismo político, chame no PV que daí a gente conversa, tá? As pragas, o Marcelo está falando, se dão em decorrência de desequilíbrios ambientais, exatamente. A gente vê aí a questão do desequilíbrio, né? Essa pandemia tudo indica que ela surgiu devido ao avanço do homem sobre o habitat dos animais lá, né, na China, pangolim. Primeiro veio o caso dos morcegos, depois pangolim, né? Então, essa proximidade do ser humano com os animais selvagens, né, esse desrespeito com o habitat deles, gerando esse desequilíbrio, isso acaba gerando problemas muito sérios, né? E a pandemia está aí para provar isso, né? As pragas retomando, né? Pelo que eu levantei, a gente tem as pragas urbanas, que é uma grande preocupação da população, que a população não sabe lidar, muitas vezes usa de violência, usa de maus tratos mesmo, morte dos animais, né? E esse é um outro ponto que a gente precisa bater muito forte assim na conscientização da informação. As pombas, o Marcelo está falando que, embora exóticos, são considerados domésticos, ainda bem que ficam somente em áreas urbanas. Sim, inclusive tem. Tudo bem, Grace, tudo bem, nossa, você colaborou demais, né? Quanto às pombas, né? Inclusive tem um coletivo aqui de São Paulo, se eu não me engano, Salvem as Pombas. Vale a pena seguir o trabalho delas, das ativistas, se eu não me engano, são mulheres. Vale muito a pena. Oi, Márcia, como é que você tá? Movimento Afro-Vegano presente. Tudo bem, Grace, representou muito. Vale muito a pena seguir o perfil da Salvem as Pombas, elas estão ali direto conscientizando sobre os maus tratos, né, sobre as pombas, aquelas pontas metálicas que ficam em muros, né, em janelas, para que elas não pousem, quando elas pousam em cima daquilo, elas se machucam, são perfuradas. Então, assim, só para dizer assim que o desconhecimento da população leva a isso, a desinformação, né? Tanto os maus tratos aos animais exóticos, que já são considerados domésticos, como o Marcelo contribuiu agora, né, falando, como também os animais silvestres, né, que convivem, que estão nesse meio urbano, por exemplo, os morcegos, né? Eu estava vendo um vídeo de 2019,
recente de ataques de morcegos ali em Cidade Tiradentes. Não sei se você conhece, Marcelo, uma área de preservação que tem em Cidade Tiradentes, aqui em São Paulo, em que os morcegos estavam atacando as pessoas, né? Atacando não, não é uma palavra boa, né? Mas assim, estavam sugando as pessoas, porque devido a esse desequilíbrio, possivelmente, né? E pela informação que o biólogo no vídeo falou, né? Pelo que ele passou, esses animais eles têm o hábito de sugar o sangue de bois, de cavalos, de animais de grande porte, e na ausência deles, eles sugam o sangue das pessoas. Mas, de modo geral, os morcegos se alimentam de frutas, né? Eles são ótimos polinizadores, e eles não devem ser vistos como pragas, eles são animais silvestres, eles têm a sua função no meio ambiente para equilíbrio, né, ambiental, e por desinformação as pessoas acabam atacando, machucando esses animais. Um ativista muito forte, um defensor do meio ambiente, o Arami, eu não sei de que cidade que ele é, alguma cidade aí do Nordeste também. Eu vi um post dele agora em que ele falou que ele salvou acho que é um sagui de munícipes, assim, de uma região lá, porque viram ele espumando, e daí as pessoas queriam matar porque acharam que era raiva. E daí ele foi lá, capturou, deixou ele em quarentena, depois alimentou ele, viu que ele estava bem e provou que não era raiva. Então, imagine se eles tivessem considerado o sagui, né, o macaquinho, como um animal portador de raiva. Eles teriam partido para aniquilar todos os outros saguis da região. Então, esse conhecimento, né, sobre como lidar com esses animais, né, essa proximidade com especialistas para que a gente passe informações qualificadas, informações bem fundamentadas, né, acompanhar o trabalho dessas ONGs, desses ativistas que já fazem um ativismo muito importante em defesa desses animais é essencial. Citando novamente a SOS Fauno, Marcelo Pavlenko, que está mais de 30 anos nesse trabalho, citando a Mata Ciliar, da Harumi, né? Também, que é um ativismo muito importante. Busquem lá, sigam esses perfis, comecem a compartilhar os conteúdos de lá, porque já vai ser um ótimo canal, uma ótima forma de conscientizar, né? O Rafa comentando aqui, não, a Fê, né? A Fê comentando que ela e o Rafa resgataram um pombo filhote que estava caído em uma estação de metrô, cuidaram dele até crescer e conseguir voar. Foi emocionante ele ir para a liberdade. Então, eles são lindos. Tem aqui Animal Gang, né, um coletivo muito legal que cuida também de pombos, repetindo, tem Salvem as Pombas, né, que faz um ativismo muito lindo, e o Marcelo reforçando, né, que as pombos são considerados exóticos, mas já na verdade, foram domesticados. Então, a gente precisa conviver com eles e, da mesma forma que a gente não permite que sejam cometidos maus tratos com cães, gatos, a gente não pode permitir que cometam maus tratos com pombas, com morcegos, né, com outros animais, com animais que são vistos como pragas, né? Ah, Márcia, também sempre aprendendo com você, sempre gratidão. O Marcelo, da SOS Fauna, fala que temos que tomar cuidados para não realizar solturas de animais considerados exóticos ou domésticos, podem causar sérios problemas ambientais. Exatamente. Esse é um outro ponto muito importante para trazermos, porque a gente não tem conhecimento suficiente, né? Pelo que eu levantei de informações, a gente tem duas divisões de fauna aqui em São Paulo atuando, que até uma delas do Ibirapuera tem um inventário de fauna que serve para elaboração de políticas públicas, né? E essas divisões de fauna recebem muitos animais vítimas do tráfico e também entregues por munícipes. Conversando com uma ativista, né, que participou da reunião de quarta-feira, que o tema era preservação, cuidado dos animais silvestres de São Paulo, ela comentou o caso de um morceguinho que a filha dela acolheu porque estava debilitado e cuidou dele. E assim que ele se restabeleceu, entraram em contato com uma divisão de fauna e levaram até lá. Só que o grande problema né, Marcelo, eu acredito que seja esse.
eles não têm capacidade para cuidar, para fazer uma reabilitação, uma soltura adequada. Muitos desses animais não são daqui da nossa região, eles vêm lá do Nordeste, Centro-Oeste, e daí não tem condições de levar novamente esses animais, e se soltá-los aqui gera um desequilíbrio, gera um grande prejuízo ambiental. Então, por isso que o Marcelo falou, né? Realizar solturas de animais considerados exóticos ou domésticos causa sérios problemas ambientais. Os exóticos, sem dúvida alguma, né? As pombas, apesar de serem exóticas, né, elas têm todas as condições de permanecerem entre nós e elas devem ser cuidadas. Agora, outros animais, um grande exemplo é a naja, né, exótica, que foi deixada numa caixa, imagina, né, o grande problema causado às pessoas e também ao meio ambiente, né? A Fernanda a Fê fala que, mas em Recife muitas pessoas maltratam os pombos, é isso, maltrata, por falta de informação. Também amo morcegos, amamos morcegos, eles precisam cada vez mais de informação sendo divulgada, falando do quanto eles são importantes para o nosso, para nossa, para o nosso ecossistema, né? Então, aqui a Grace falou que o aplicativo de localização que dá as coordenadas é o Timestamp. Timestamp, tá? Pesquisem aí, depois vou pesquisar também. Eu vou fazer um post, até vou tirar um print da tela aqui para lembrar, para não deixar de falar que isso é muito importante. Gratidão pela contribuição, Grace. Provavelmente uma defesa dos morcegos. A gente teria que ter uma frente, né? Tem algumas iniciativas aí muito que não tem continuidade, que elas estão aí, uma aqui, uma ali, mas se a gente se organizar nesse sentido, se tiver um grupo, né, focado nisso, vai subsidiar com informações outros ativistas para que mantenham, né, essa conscientização para com os morcegos, com as pombas, como tem o coletivo Salve Minhas Pombas e tantos outros animais, né. A, a, a sereia, né, falou que estão pensando nesses dias, nesses animais que você estava pensando, esteve pensando nesses animais, as pombas, os ratos, os morcegos, os animais sinantrópicos, né, que são os animais que vivem, convivem com a gente e que acabam sendo exterminados por falta de informação, né, consideradas pragas. Então, precisa de um manejo responsável, levando em consideração a vida desses animais sem causar sofrimento. Quantos casos aí que a gente vê de desratização, acho que é isso, né? Para controle dos ratos, e daí a gente vê pessoas postando em redes sociais que está exterminando os ratos para acabar com o problema, mas assim, se tivesse informação, poderia fazer de outra maneira, né? Sem aniquilar os animais. Então, informação é tudo, né? Daí a Sereia estava falando, né, que ela estava lembrando das pombas, dos ratos, dos morcegos, e ela vai seguir esse perfil de Salvem as Pombas. Isso, por favor, siga e fortaleça, né? Siga e fortaleça. Fortaleça. O Marcelo falou que só existem, salvo engano, apenas 3 espécies de morcegos hematófagos. Eu não cheguei a aprofundar nesse caso, mas eu vi nesse vídeo que eles estavam falando que tinham alguns tipos e não eram muitos, não, né? A cidade, a Fê falou que não está lembrando, mas a gente vai. Isso, Arani, do Rio Grande do Norte. Eu acho que é isso mesmo, Marcelo. O Arani, ele faz um trabalho sensacional. E o mais incrível é que nos resgates dele, o Arani, siga lá o Arani no Facebook, e ele tem também o Insta. Arami, agora o restante eu não lembro, mas ele envolve nas ações dele o filho dele. Então o filho, né, nas apreensões vai lá, tipo, depois eles quebram as gaiolas, né? Eles realmente dão um exemplo muito lindo de libertação animal, de consciência ambiental, envolvendo as crianças. É muito lindo, muito lindo. A Sereia falou que no caso de alegações de doenças, basta o descarte de lixo de forma ecológica, é complicado uma coisa puxar a outra. Então, daí falta informação quanto a como manusear esses animais, que em alguns casos nem devem ser manuseados, deve chamar um especialista, né, como a Graciela falou, de chamar o biólogo e tal, e como o Marcelo sempre orienta também, quanto a manuseio e soltura, deve ser responsável, considerando o habitat, né, desses animais, que muitos não são daqui, são de outras localidades, são exóticos, são muitas, muitas questões a considerar, né?
Então, tudo isso deve ser levado em conta quando a gente vai passar uma informação. A Márcia falou que dá até arrepio, você que dá arrepio mesmo. São muitas situações assim que não favorecem nada os animais silvestres, os animais exóticos e os já domésticos, né? Que foram trazidos para cá, né? É, aqui a Graciela falou que nós temos o projeto Preguiça, Bicho Preguiça, também grande vítima de atropelamentos, né, de fiações, né, cercas elétricas. As preguiças são grandes vítimas também. Então, aí a gente tem uma grande preocupação com isso, em passar informação para as pessoas, né, quanto aos silvestres, né, que acabam, devido ao nosso avanço, né, da cidade sobre as áreas de preservação, as áreas verdes, né, as áreas nativas, eles acabam vindo, né, para nós, né, para o nosso meio e sendo vítimas também, né, dessa forma, né, com queimaduras, quando estão em contato com as cercas elétricas, com atropelamento, tantos animais mortos nas estradas, né? O Marcelo aí deve ter, nossa, presenciado muita coisa triste. O Marcelo falou que apenas no caso de morte, os artigos 29 e 32 da Lei de Crimes Ambientais, né? Ele citou, é muito importante a gente ter conhecimento como ativistas desses artigos. O artigo 29 e o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. A ONG Patas em Ação fala que matar animal silvestre é crime ambiental também. Então tem que denunciar, né? Então a lei que embasa isso é 9.605 de 98. Marquem bem aí, estudem, né? Fundamentem bem a fala de vocês na defesa dos silvestres, que essa legislação ela é central para a gente poder defender, né? Gratidão ONG Patas em Ação com essa contribuição, né? Não somente o tráfico, mas matar, machucar, torturar, causar maus tratos é crime também, né? Então, você pode denunciar o IBAMA, você pode denunciar também o Ministério Público, e a gente está usando fortemente as redes sociais, né, para fazer, para dar visibilidade a esses casos. Então, a denúncia, eu entendo também que pode ser feita por redes sociais, mas evidentemente a gente deve encaminhar às autoridades, né? Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Ambiental. No caso lá dos papagaios que morreram naquela cidade devido ao corte das árvores, das amendoeiras, foi uma decisão da prefeitura. O prefeito está cometendo crime ambiental. Então a denúncia tem que ser assim certeira, não pode deixar passar de jeito nenhum. Muitos animais morreram, muitos pássaros morreram, né? É, a Graciela falou dos ratos, né? Que você não pode soltar, teria que ter uma pessoa ali acompanhando, um biólogo, para dar uma solução no caso do descontrole, né, da população, de repente, de ratos, como que se fala, são aqueles escorpiões, né, que a Graciela falou. O Marcelo fala que apenas há de se ter cuidados sanitários com o manuseio de qualquer animal, não colocar as mãos sem luvas. É, então, ratos não se soltam. Então, tem que ter um controle sobre a população, né? Mas, assim, fazer a transferência, né, da população de ratos é uma coisa que eu acredito que não se aplique, né? Como você falou, né, Marcelo? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados aí, considerando a cuidado, a integridade desses animais e também a questão da população quanto à saúde, né? Informar muito bem quais animais são transmissores, quais não são. A ONG Patos em Ação fala que tem a linha verde do IBAMA, sim, isso tem lá no comecinho, eu só fiquei em dúvida quanto um número, mas eu acho que é 0800 6161. Anotei aqui, mas são tantos papéis que eu não estou achando. Mas busca lá a linha verde do IBAMA, né? Ter aí no seu roteirinho ativista de fala anotada essa informação para fornecer às pessoas, né? Linha verde do IBAMA pode fazer na delegacia ambiental da sua cidade, né? A ONG Patas em Ação contribui aqui com como denunciar, né? E a Fê também falou que registre um boletim de ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente da sua cidade, reforçando. Isso, Patas em Ação falou 0800 61 80 80. Isso, é ouvidoria, mas funciona também para denúncia.
Então anotem aí, guardem para referência de vocês, que é muito importante. Grace falou que tem um amigo que administra a horta em casa, ele faz essa conscientização de não matar não só os animais raros e saruês, como também os insetos tidos como pragas. Essencial. Maravilhoso, Grace. Se você tiver o trabalho dele, se ele tiver a rede social, me passa, por favor, para dar visibilidade. Isso é muito importante, uma iniciativa que deve ser multiplicada, multiplicada. Marcelo fala que a maior parte dos órgãos ambientais não conseguem receber denúncias e operá-las da forma correta. Daí ele passou aqui o link de uma das solturas que eles fizeram, de alta complexidade, tem valor financeiro elevado, cada soltura assim não é barata não, né? Ah, Douglas presente, coletivo muito importante, abolicionista, ativista, vegano presente, camaleão, gratidão. Então acessem lá a SOS Fauna no Insta, no Face, vejam todas as imagens, os vídeos da soltura, né, das apreensões que participaram, de todo o trabalho de acompanhamento, inclusive essa denúncia de crime ambiental lá em Gars, onde que foi Mato Grosso, que a Nação lançou essa semana, que teve compartilhamento da mídia Ninja, e que trouxe mais de 800 seguidores ao perfil da Nação depois disso, aumentando o nosso trabalho de conscientização, denúncia e conscientização, e ampliando a nossa rede, né, é muito importante. Esse vídeo veio da SOS Fauna do Marcelo, então a gente fica atento aos materiais que são disponibilizados, né, por esses canais, para que a gente informe, a gente ajude a pressionar e também cobrar das autoridades. O que você está fazendo a respeito? O que a gente pode fazer a respeito? Depois desse post e de tantos compartilhamentos, né, a Secretaria de Meio Ambiente lá do Mato Grosso se posicionou, falou que já estão investigando e tal, mas assim, pô, ali é um crime declarado, os peixes estão morrendo, a água está escura, né, tá escura, não tem o que dialogar, já tem que agir nesse caso, né? Só que a gente sabe que tem a Friboi por trás, tem uma empresa lá de saneamento, então a gente vê que aí o dinheiro pesa muito, então o nosso ativismo acaba não repercutindo da maneira que a gente gostaria, mas pelo menos a gente dá uma grande visibilidade, a gente não está passivo diante disso, né? O Marcelo fala que muitas solturas geram bonitas imagens para a televisão, porém podem gerar problemas enormes relacionados a desequilíbrios ambientais. Exatamente, né? A nossa função, né? O nosso papel. A gente não deve somente gerar imagens para que as pessoas entrem em choque, para que elas se comovam ou para que elas passem a odiar cada vez a humanidade. Não. Essas imagens, esses vídeos, esses conteúdos precisam ter informação, precisam mostrar para as pessoas que elas podem agir, que elas não precisam e não devem permanecer omissas diante de crimes. Não devem, não devem. Então, não é só para gerar polêmica, não é só para ganhar like, não é só para isso. Né? Tem que ter um fundamento. Então, essas solturas que a SOS Fauna faz de maneira responsável, né, com um embasamento técnico mesmo, é essencial. Sigam lá, né? O Marcelo aí, Matheus Croco presente, nossa, ativista forte. Então vamos fortalecer a nossa rede, né? Vamos todo mundo fortalecer e falar pelos silvestres também. O Marcelo fala que é muito importante que isso que você está fazendo, vocês também, Marcelo, e todo mundo, vamos fortalecer a rede de todo mundo, Colmeia Vegan, a Bruna Dias, presente também lá no comecinho. Então, assim, cada uma de nós faz o nosso ativismo, como a gente entende que consegue fazer melhor, e se a gente continuar, por mais que o cenário esteja adverso, né, a gente vê tanta destruição, o governo aí fortalecendo a destruição, o ecocídio, mas a gente permanece ativa. A gente tem que continuar, né? Que protetores de animais comecem a olhar para silvestres, pois isso sempre ficou muito distante da proteção animal. Silvestre, o Marcelo da SOS Fauna fala. Tô falando um pouco mais rápido porque a gente está chegando no finalzinho, infelizmente é 1 hora. Mas as contribuições de vocês estão maravilhosas. Vai ficar gravado e daqui para frente terão reuniões e lives direto para a gente trazer vários assuntos que não são discutidos para discussão, para que a gente possa ampliar essa discussão em torno de vários assuntos que são negligenciados pelo ativismo animal em defesa de todos os animais, né? A ONG Patas em Ação fala que aqui as pessoas comem o bicho preguiça no interior. Olha isso, gente, está acabando. Nossa, desculpa, infelizmente está acabando. Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais atropelamentos de animais silvestres.
Marcelo comentou aqui. Então, a gente precisa falar sobre todas essas questões que envolvem a morte de animais silvestres e conscientizar, né? Tá chegando no final, infelizmente não vou conseguir ler todos os comentários, infelizmente, mas eu agradeço profundamente o envolvimento de vocês, agradeço profundamente o fato de vocês estarem aqui, o fato de vocês seguirem no ativismo,